A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o seu irmão Alex, que traz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos fazer a terceira parte e última do pequeno estudo Legumes ou Manjar. Daniel capítulo 1, verso 8 a 16, que eu não vou fazer a leitura toda, até porque já fiz no primeiro áudio, está explicando uma história de alguns jovens que foram levados cativos, presos, para uma terra distante. E aí, quando eles chegaram lá, eles foram colocados no palácio. O rei, Nabucodonosor, queria que os eunucos daquela época cuidassem deles, de maneira que eles servissem o rei na corte. Assim, então, ele queria que eles comessem da comida que o rei come, para que fossem homens bonitos, fortes e sábios. Mas a Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles já eram assim. O nome deles depois foi mudado para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltsazar. Mas eles estavam ali e Daniel intentou, no versículo 8, ele colocou no seu coração de não comer do manjar do rei, de não se contaminar com as coisas do rei, ainda que fossem gostosos, ainda que fossem irresistíveis, ainda que fosse tentador demais, eles iam resistir. O eunuco na hora teve medo, ele falou: eu não posso, porque se o meu mestre pegar vocês mais feios, mais magros, de não se alimentar do manjar do rei, algo pode acontecer comigo. Então Daniel, ele disse a ele: experimenta, lá no versículo 14, experimenta, dá 10 dias, somente 10 dias para você ver a diferença de como vamos ficar, se a gente não se alimentar do manjar, mas se a gente só ficar de água e legumes. Aí está uma grande lição. Meus irmãos, muitas pessoas lá fora não servem a Deus, não conhecem nada de Deus, mas eles sentem prazer em fazer coisas que aos nossos olhos são pecados. Muitos estão no tempo da ignorância, não compreendem muita coisa. Então você também não pode julgá-los, porque estão cegos. Mas você só pode orar por eles. Então agora, é você que tem que mostrar a diferença para eles, porque eles têm que colocar os olhos deles em você e perceber que você pode fazer isso. Eu já contei isso nos cafezinhos e eu vou contar de novo. Uma certa vez, eu e minha esposa e meus filhos fomos ao shopping. E eu sempre pregava a palavra de Deus, dizendo que em tudo temos que dar graças. Num certo dia, dentro do shopping, pedimos uns lanches. E aqueles lanches grandes, saborosos, estavam na nossa frente. E de repente eu peguei o lanche na mão e fui dar uma dentada no lanche, pois estava com muita fome. O meu filho pequeno olhou para mim e falou: pai, nós não vamos orar? De repente olhei ao meu redor, uma multidão de pessoas sentadas naquela praça de alimentação. Eu falhei. Tanto que eu ensinava que eu falhei. Porque eu queria que todo mundo orasse e desse graças a tudo que vai comer. Mas só porque eu estava no meio de uma multidão, achei que não precisava. E eu disse para o meu filho: não, filho, não precisa não. E ele disse assim para mim: mas pai, isso também não é um alimento? Não é um tipo de comida? Se toda comida que formos comer temos que dar graça, por que ali eu achei que não devia? Então, depois daquela lição, fechei meus olhos e fizemos a diferença. Ali nós demos graças ao Senhor, porque não sabemos de onde vêm aqueles alimentos, e pouco importa, o importante é em tudo dai graças. A Bíblia diz: em tudo. Se você tem vergonha, como eu tive naquele momento que eu fiz uma coisa muito feia, depois eu aprendi, corrigido por uma criança, faça como eu, não vá para a vergonha, mas feche seus olhos e faça a diferença. Senhor, te damos graça por esse alimento, porque outros olhos vão te ver e aprender com o seu testemunho. É isso que vai acontecer. E é isso que muitos têm que fazer.
dar bons testemunhos para fazer a diferença. Continuando o nosso estudo aqui, lá em Malaquias mesmo fala, né, que nós temos que fazer a diferença, né? Tem que haver a diferença, irmãos, em todo canto, em todo momento, até mesmo dentro da igreja, para que as pessoas possam ver que você ora, que você respeita a Deus, e eles possam ter temor e voltar a fazer. Pois em Daniel 1,15, ele diz assim: ao fim dos 10 dias, qual que era o semblante deles? Melhores eles estavam, mais gordos e bonitos, porque não comeram do manjar do rei. Então você vai estar muito melhor, em todos os aspectos, se fizer um propósito de se alimentar de Deus e não do mundo. Os jovens da nossa historinha aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam com semblantes melhores, meus irmãos. Eles conseguiram mostrar para o eunuco que eles estavam melhores. E eles se destacaram ali. Agora, por que os legumes era melhor que o manjar? Podemos trabalhar ou estar em lugares que não precisamos comer ou beber o que eles comem e bebem, sabia? É como eu estou dizendo, se você não procurar fazer a diferença, você vai junto com eles, na onda deles. Agora os legumes, com certeza Daniel e seus amigos oravam e davam graças a Deus. Cada alimento que você pega na sua mão é um simples alimento. A partir do momento que você dá graças, ele se transforma. Aleluia. E modifica a sua vida. Já percebeu como uma pessoa levanta, olha para sua esposa e não a dá bom dia, não diz que a ama? Isso entristece ela. Ou até mesmo uma mulher fazendo isso com um homem. Ou quando um dos dois chega do serviço cansado, mas mal olha, mal cumprimenta, mal beija, mal abraça. E aquilo é como se fosse manjar do mundo para ela, para ele. Quando você escuta todo mundo receber elogios e você vive na frustração, são manjares do mundo entregue a você. Mas quando você se alimenta de Deus, das coisas de Deus, nada disso te afeta. Você vence. Você passa os obstáculos. Ainda que todo mundo diga não, você vence. Ainda que todo mundo te critique, você vence. Porque aprendeu a viver com pouco, a suportar as afrontas. Já o manjar era sacrificado a Deus, aos deuses estranhos. Os manjares eram servidos de oferendas a deuses estranhos. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 10, 20 e 21, só para você ter uma base. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 20 e o 21, vamos ver? 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 e 21 diz assim, ó: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, está vendo? Todos aqueles que não servem a Cristo são gentios. É um nome que se dá, né? Uma pessoa que não é evangélica, e separadamente, então ele é gentil, tá? Se você é uma pessoa gentil, não significa que você já está sacrificando coisas a demônios, mas ele está dizendo aqui que a maioria dos gentios sacrificam a demônios, sabe? Fazem coisas a demônios. Às vezes falam nomes de coisas que são oferecidas tudo para demônios. Então, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, quer dizer, é os que sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo? O que ele está exigindo que você faça? Diferença. Que você seja diferente. Se fulano lá, no final de ano, ele vai para uma praia, fazer oferendas, ou vai se alimentar, ou vai comer, tudo por causa de um santo, ou de uma imagem, ou qualquer coisa que seja, ele está fazendo o quê? Sacrificando a demônios. Você não faz isso. Você não participa. É como o Natal, que muitos ceiam oferecendo aquilo para um Deus pagão, sendo que Jesus não nasceu naquela época, sendo que Jesus não tem nada a ver com aquela festa. Mas a sua mesa
tanto carnal quanto espiritual, tem que ser apresentado ao Senhor. Vem, esse alimento que eu estou te dando hoje é um cafezinho com Jesus. Espiritualmente, você vai ficar forte. Você vai ter um legumes e não um manjar do mundo. Assim, se separamos do manjar. Assim, não temos comunhão com o manjar. Estamos em uma época de carnaval. Quantos não estão na carne? Carnaval, carne. Quantos estão no pecado? Quantos já estão se prostituindo? Quantas mulheres e homens estão fazendo todo tipo de atrocidades? Estão fazendo o quê? Se sacrificando a deuses do mundo. Estão comendo o manjar que o mundo oferece. O que o mundo te oferece em fevereiro? Carnaval. E os participantes dos legumes abençoados por Deus não entram nessa brincadeira, não participam. Eles dizem não para o pecado. Eles lutam para não participar disso. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Porque eles acreditam que Malaquias falou, fazer a diferença. Porque eles acreditam que Paulo disse, que lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 e 21, que o que eles sacrificam são para demônios. Então você não tem que comer na mesa do demônio e na mesa de Deus. Você tem que fazer a diferença. O próprio Samuel, o próprio profeta Samuel, ele olhava as coisas do mundo com os olhos carnais. E Deus mesmo disse, Deus não vê como o homem vê. Então procura hoje para você enxergar isso. Ore a Deus para você enxergar, para ter discernimento do que é do inimigo e do que é de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Creio que você aprendeu com esse estudo e muitos, com certeza, vão decidir hoje. E aí eu te faço uma pergunta. E você? Quer legumes ou manjar? Interrogação.